Paz e graça do Senhor Jesus, irmãos. Hoje é domingo, 22 de março de 2020. Estou fazendo esse vídeo para os irmãos da Petrópolis, do distrito Petrópolis, para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Se os irmãos ouvirem algum som ao fundo, não se preocupem, é que eu escolhi uma varanda externa para fazer por causa da claridade. Eu tenho uma palavra de Deus para os irmãos, compartilhar com os irmãos no dia de hoje, que é o Salmo de número 127, o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo do rei Salomão, palavra de Deus, que nos pode trazer nesta manhã de domingo, um belo domingo de sol, duas lições para nós como povo de Deus e servos de Deus. No meio dessa confusão, no meio dessa aflição, no meio dessa crise, nós temos a possibilidade de compreender estas duas questões. A primeira questão que nós podemos compreender é que, no aspecto dos acontecimentos humanos, das coisas que acontecem com a humanidade, das coisas que acontecem com os filhos de Deus, porque nós estamos na humanidade. Lembremos, nós fazemos parte da criação, nós somos a criação de Deus. Lembremos que o Senhor Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós fazemos parte deste mundo, nós fazemos parte desse contexto que infelizmente foi afetado pela queda, pelo pecado, né? O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Esse versículo tem me vindo muito ao coração nesses últimos dias, porque ele nos traz duas lições básicas. A primeira lição é que existe em toda a dificuldade humana, os filhos de Deus, eles têm duas atitudes a tomar. A primeira das atitudes é fazer a sua parte. Eles devem ter os trabalhadores para a edificação da casa. Eles devem ter as sentinelas postadas nas suas torres de vigia. Porém, tomando essas atitudes, o homem faz a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos tomar os cuidados que as autoridades estão pedindo. Nós devemos, todos aqueles que podem, fazer o isolamento que se está pedindo. As lideranças da nossa igreja e de outras denominações têm cancelado atividades para evitar a aglomeração dos crentes, para que isso não se propague. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos instalar as nossas sentinelas nas torres de vigia, nos lugares de observação. Nós devemos tomar os nossos cuidados. Mas todas essas coisas, porém, elas podem se tornar inúteis para nós cristãos se nós não confiarmos que é o Senhor que guarda a cidade. É o nosso Deus que nos protege. É o nosso Deus que está conosco, é o nosso Deus que nos acompanha. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todas as crises do mundo, nós não podemos esquecer que essa não é a primeira crise da humanidade. A humanidade passou por muitas outras crises e todas as crises do mundo havia igreja de Deus aqui. Durante as epidemias, pandemias, as tragédias naturais, as grandes guerras, a igreja de Deus sempre esteve no mundo. E o Senhor sempre esteve com a sua igreja. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas, como diz o mesmo sábio Salomão. Então, irmãos, a minha palavra para vocês nesta manhã é: confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Suas sentinelas estão postadas, seus trabalhadores estão qualificados. Confie que o Senhor edifica a casa e guarda a cidade. Que é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege. Tudo o que está acontecendo não foge nem da soberania de Deus, nem da vontade de Deus, nem da permissão de Deus. Não foge dos desígnios de Deus. Deus não está alheio ao que está acontecendo. Deus não foi apanhado de surpresa pelo que está acontecendo. Ao contrário, Deus sabe o que está fazendo e os seus planos estão se cumprindo na humanidade. Nós temos visto como se tem falado em oração, como se tem falado em Deus,
como, apesar de os crentes não poderem se reunir nesses últimos dias, eles têm sentido falta uns dos outros. Então, meus queridos irmãos, tenham fé, que o Senhor guarda a cidade, que o Senhor está conosco, e tudo o que acontece, tudo que está por vir ainda, tudo que já aconteceu, o que acontece, o que está por vir ainda, está debaixo da soberania de Deus. Deus é o Senhor do universo. Ele está sentado no trono de glória. Ele está sentado no trono do governo do universo. Minha palavra é, irmão, tenha fé. Apegue-se à sua Bíblia, apegue-se à oração, apegue-se à sua família. Apegue-se à fé, apegue-se a Cristo. E todas as coisas estão cumprindo e cooperando para o bem daqueles que temem e amam o Senhor. Nós temos uma esperança maior, nós temos uma esperança que o Senhor está conosco, nós temos uma esperança que, se por um acaso um mal maior nos suceder, nós não perderemos. Ao contrário, como disse o apóstolo Paulo, o maior ganho é estar com Cristo. Então, vocês vejam, irmãos, ainda que nós tenhamos aflições, ainda que nós estejamos aflitos, ainda que nós estejamos tomando os cuidados devidos, nós devemos pensar que nós não temos perdas pessoais que possam efetivamente afetar a nossa vida, a nossa alma, melhor dizendo, a nossa eternidade. Não. Nós temos uma confiança em Deus. Confie no Senhor, ore ao Senhor e creia que é o Senhor que guarda a cidade. Deus abençoe os irmãos, um bom domingo para vocês. Fiquem na paz de Jesus. Amém.